Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pastor José Francisco de volta, o J. Silva, se vocês desejarem. Meus amados, é um prazer muito grande estar de volta aqui no nosso canal para mais uma lição. A lição de hoje é a lição de número 11, pois é, lição essa que acabou caindo sobre a minha responsabilidade, uma vez que aqui no canal EBD nós dividimos a pauta, eu e o pastor Ricardo, ele ficou com a 10, eu fico com a 11, ele vai fechar a 12 e eu pego a última lição, lição de número 13, para a gente fechar literalmente aqui o pacote. Logo eu posso dizer com toda a propriedade que todas as semanas, tanto este que vos fala quanto o pastor Ricardo, estamos aqui trazendo lições para o enlevo, crescimento e edificação espiritual dos nossos professores, dos nossos amigos e dos nossos alunos. Claro, grato a Deus por esta oportunidade, aos meus diretores, Deise e Ricardo também, claro que ele faz parte da superintendência com toda a propriedade, e também as secretárias, não deixando de agradecer também a presidência do nosso ministério. Deus abençoe nosso pastor presidente. Enfim, vocês lindos e perfumados professores, motivos e razões pelos quais este que vos fala sempre volta, claro, como já disse, dividindo o espaço aqui, eu e o pastor Ricardo, voltando sempre trazendo uma lição nova, aplicações, pautas que com certeza poderão serem utilizadas pelos senhores e pelas senhoras quando estiverem lecionando. Então, por favor, não deixem de assistir, a lição é boa. Claro, não posso deixar também de falar com vocês que nos acompanham aqui todas as semanas, tá? Motivos e razões também pelos quais a gente volta. Vocês, pois é. E tem mais. Claro que a companhia de vocês fortalecem-nos, porém quem fortalece o canal é aquele like esperto. Se você puder deixar, eu já te agradeço. Pega esse dedo abençoado, já deixa aquele like. Se não é inscrito, se inscreva, vem pra cá, vem fazer parte da família EBD Adelve. Vai ser um prazer ter a sua companhia em todas as lições e todas as semanas conosco. Falou? Claro, aciona o sininho, não esqueça, para estar sempre antenado, ligado em mais uma lição e, é claro, pauta principal, edificar vidas através da palavra. Pegou? Vem comigo, lição de número 11, título da mesma, vamos lá, Lucas e Atos, o modelo pentecostal para hoje. Pastor, que foi? Esse título está muito pessoal, está mais para um estudo. Calma, querido. Eu disse na lição anterior, embora não tenha passado aqui, mas eu coloquei lá no J. Silva, que as pautas, os títulos, as aplicações que o autor coloca aqui, elas são importantes porque nos ajudam a entender o contexto também dentro do sentido teológico que pauta estuda, tá? A bibliologia. Pega comigo. É claro que a gente não colocaria um título desse, nem utilizaria da forma como ele utilizou. Poderíamos aqui alocar os 4 evangelhos e depois todos os demais livros do Novo Testamento? Sim. Todavia, os 4 evangelhos já entraram na lição, fazendo aqui uma ligação com o Pentateuco. O autor tomou a liberdade de colocar o Pentateuco ligado aos evangelhos para falar ao coração. Olha que coisa. Primeiro porque a gente vê no Evangelho a pessoa do Cristo. No Pentateuco a gente vê tipos, símbolos e comparações mostrando o Cristo, uma ligação. Ele fez isso. Não há necessidade então da gente ficar repetindo o que ele já fez, tá bom? Todavia nós temos aqui 2 livros importantes demais. Lucas, que eu amo muito, e o livro de Atos, que conta a história da igreja. Mas o que é principal aqui dentro é a atuação do Espírito Santo, tanto dentro do livro, tá, do Evangelho, quanto do livro de Atos. É claro, nos evangelhos, ou melhor, no evangelho de Lucas, eu disse nos evangelhos porque Mateus também fala, tá? João também fala sobre o Espírito Santo com toda a propriedade, e Lucas, claro, vai também mencionar de forma minuciosa, cuidadosa sobre esse agenciador da igreja que é o Espírito Santo. Pega isso aqui. Então, no Evangelho a gente vai ver o Espírito Santo com toda a propriedade no ministério do Cristo. Tá? E no livro de Atos a gente vai ver o Espírito Santo no ministério da igreja. Pega essas 2 pautas aqui que são importantes. Tá? No Evangelho de Lucas, podemos somar aqui nos Evangelhos, a gente vai ver o Espírito Santo
no ministério do Cristo, separando apóstolos. Todavia, no livro de Atos, a gente vê o Espírito Santo sobre a vida da igreja, literalmente. Pegou? Lindo demais isso aqui. Tá bom? Vamos lá. O nosso texto áureo aqui, ele está pautado em Atos capítulo 2, versículo 4. E olha que versículo bonito é esse aqui. Tá? Essa primeira página, onde está o título da lição, tá? Ela é praticamente toda pentecostal. Tá pegando fogo isso aqui. Tá? Por quê, pastor? Vamos para o texto. E todos foram cheios do Espírito Santo. Olha que coisa linda, pelo amor de Deus. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Isso é lindo demais. Diga-me, é ou não é totalmente pentecostal isso aqui? Tá fogo puro. E aí a gente vai para a nossa verdade prática. Olha que coisa. Ele vai dizer: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã, lindo isso aqui, tá? São o padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Pergunta: qual é o padrão bíblico que você adota dentro desse conceito? Fala sério, é ou não é? É ou não é uma vida pautada, centrada, ligada totalmente ao Espírito Santo? Ah, fala sério, a atividade, a ação, o mover, o trabalho do Espírito Santo. Ah, pelo amor de Deus, deixa eu sair, senão eu não vou sair daqui. Bom, a nossa leitura diária também está pingando fogo aqui. Pastor, não está pegando? Não. Está pingando fogo mesmo, literalmente. Está caindo fogo aqui. Por quê, pastor? Vamos lá. Segunda, ele usa Lucas 3,16 para dizer o seguinte: o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Coisa linda, fala sério. Que é isso? Isso aqui é extraordinário. Por quê? O poder de Cristo. Segura, José. Segura. Vou segurar. Vamos lá. Número 2, Lucas 3, 21, 22. O Espírito Santo em forma de pomba e uma voz do céu. Lindo isso aqui, né? Identificam o Messias. Identifica, confirma, autentica literalmente quem é o Messias, tanto para a massa que João está batizando, quanto para o próprio João. Antecipei, né? Pois é, não deu, né? Vamos lá, número 3, na quarta, né? Atos 1:8. Esse versículo é lindo demais, né? Esse versículo, ele é extraordinário. Tá? Ele coloca aqui na sua pauta o seguinte: a virtude do Espírito capacita o crente para a obra da evangelização. O que a gente lê no versículo, né? Ia dizer que, fazendo uma alusão, né, ao que Joel profetiza, descerá sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Lindo! O Espírito Santo, ele concede à igreja... segura, José, vamos lá. Número 4, na quinta, Atos 2, capítulo 2, versículos 2 e 3. Vamos lá. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. Dá vontade, né, de falar quais são os sinais, mas a gente vai falar dentro da lição. Lindo demais isso aqui. Sexta, Atos capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 46, capítulo 19, versículo 6. Ele utilizou 3 referências bíblicas para destacar algo que é de suma importância
para os pentecostais. O que, pastor? Vem comigo, vamos lá. O falar em línguas é a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, ou com o Espírito Santo. O falar em língua, estou te falando, dá vontade, a gente segura, né? Vamos lá. No sábado, aí, para fechar o pacote, Atos capítulo 2, versículos 17 a 20. Vamos lá. O derramamento do Espírito Santo permanecerá, diz ele, até o dia do Senhor. Lindo demais, né? Lição anterior, nós vimos que o profeta Sofonias, que profetizou diretamente para os príncipes, também foi responsável para apresentar o dia do Senhor. E dentro da alusão escatológica, esse dia do Senhor é uma referência à grande tribulação, tá? A última semana que falta para fechar o pacote profético dado a Daniel das 70 semanas. Pois é, e aí falta uma semana, nessa última semana que falta, antes, né? Claro, a igreja vai ser arrebatada, o anticristo assume o controle, tá? A última semana ela é praticamente alocada e aí, claro, com toda a propriedade, o dia do Senhor se manifesta dentro desse período, mais precisamente na segunda metade da grande tribulação, onde juízos de Deus serão alocados sobre a terra. Por quê? Porque nessa metade, segunda metade desse período, dessa semana, o anticristo, que fez uma aliança no início com o povo israelita, rompe essa aliança, tá? Vai querer ser adorado, vai querer ser praticamente ovacionado, e aí o povo judeu não vai aceitar isso, e vai haver guerra, vai haver peleja, lutas, e é esse momento que o dia do Senhor se manifesta, dia do juízo, dia da ação de Deus, dia da ira de Deus, pelo amor de Deus. Bom, para isso aí, para quem gosta de escatologia, né? Eu gosto, mas eu respeito o espaço de quem gosta mais do que eu. Então, isso foi só para constar. Deixa a gente sair, então, vamos literalmente para a nossa leitura bíblica em classe. Quando nós chegamos aqui na nossa leitura bíblica em classe, nós nos deparamos com duas referências. A primeira delas, Lucas, ou o Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, versículos de número 21 e 22. 2 versículos apenas. Tá? E depois Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, versículos de número 1 a 4. Olha que coisa, né? Bom, na primeira leitura, nós temos aí o servo de Deus, o fiel servo do Senhor, Zacarias, esposo de Dona Isabel, tá? Que ao entrar no templo para cumprir as suas funções sacerdotais, uma vez que ele foi escalado, né? Caiu sobre ele esse papel, ele vai ter uma visão. Gabriel aparece para ele e vai dizer que ele vai ter um filho, tá? E aí ele duvida dessa veracidade por conta da sua idade. Ele vai dizer: como que é isso? Já sou velho, a minha esposa também é avançada a idade, como que é isso? E aí, por conta dessa declaração, tá? Desse momento de dúvida, o próprio anjo Gabriel vai dizer para ele que ele vai ficar mudo, ele não vai falar nada. Pois é, e isso aconteceu de fato, tá? Zacarias sai de dentro do templo mudo, somente acenando. E o povo já estava preocupado com ele, tá? Mas também acreditavam que ele estava tendo alguma visão, alguma revelação lá dentro, pelo fato de demorar tanto a sair. E quando ele sai e não consegue falar e só acena, eles perceberam de fato que ele tivera uma revelação lá dentro, sobrenatural. Pois é, passam-se os dias e Dona Isabel vai engravidar. Pois é, isso aqui é lindo demais, tá? E é claro, depois a gente vai falar na lição mais ainda sobre isso com toda a propriedade, tá bom? Foi só para a gente ter uma ideia. Bom, na segunda leitura, literalmente cumprindo-se o dia, coisa linda, né? De Pentecostes estavam reunidos no mesmo lugar, tá? E de repente veio do céu um som como de um vento, Não está dizendo que veio um vento. Observe o texto, tá? Vento, não. Está dizendo
como de um vento. A impressão que deu para eles era como se tivesse um vento muito forte, tomando conta de todo o ambiente, mas não era vento, era a ação do Espírito Santo, era o poder do Espírito Santo. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus, tá? Como um vento impetuoso, veemente e impetuoso. Olha só a ação do Espírito Santo, como é que foi, tão tremenda, tão assustadora, né? E tão impactante, que eles sentiram como se estivesse dentro de um vento forte, impetuoso, enchendo o ambiente. Coisa linda demais, tá? Eles estavam assentados, diz o texto, mas depois desse acontecimento sobrenatural, o texto seguinte diz que foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Meu Deus do céu! Imagina como é que não foi essa reunião, gente, pelo amor de Deus. É algo surreal isso aqui, tá? E o versículo 4 é o mesmo versículo que dá texto base a essa lição, tá? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Pega isso aqui. E aí tem um monte de gente dizendo por aí que para ser batizado com o Espírito Santo, necessariamente não precisa falar em língua, só ser usado em um dos dons que já é. Para! Pelo amor de Deus, isso é linha teológica. Eu respeito a tua opinião e tua linha teológica, tá? Mas a minha Bíblia e a tua Bíblia diz com toda a propriedade, tá, que a evidência que marcou o advento do Espírito Santo foi justamente o quê? Além do vento forte e impetuoso, as línguas, tá? Mas tudo bem, você crê no que você quiser, tá? E tá tudo certo. Eu só quero ir para o céu. Eu quero que você vá também. Tá bom? Então a gente fecha o pacote da leitura e vai para o plano de aula, que eu substituí chamando de comentário. Tomei a liberdade de fazê-lo, tá? Eu coloquei uma pauta, inclusive, aqui. Na verdade, eu deixei mais sucinta, né? Esse assunto aqui, para poder trazer para vocês. Bom, ele diz aqui o seguinte: nesta lição, tá, temos como propósito destacar, aí ele diz aqui, destacar a ação do Espírito Santo na vida de Jesus. Isto está registrado no Evangelho de Lucas. Claro, deixa a gente apenas deixar um pouco mais autêntico isso aqui. No Evangelho segundo São Mateus também, tá bom? Então, se de repente eu citar aqui Lucas e Mateus, vocês não estranhem não, porque o fato que Mateus registra, Lucas também registra. Falou? Pois é, dentro do Evangelho de João, nós vemos o Espírito Santo sendo apontado por Jesus como aquele que vai substituí-lo quando ele for assunto aos céus. E ele declara com toda a propriedade que quando ele for, o Espírito Santo vem. É necessário que ele vá para que ele venha. E quando ele for, ele vai enviar o Espírito Santo. Olha que coisa linda, né? E isso apenas autentica e corrobora a declaração, tanto de Mateus quanto de Lucas, ao dizer que quem batiza com o Espírito Santo na fala de João, porque é João quem fala isso com toda a evidência, ele mesmo declara dizendo que quem batiza com o Espírito Santo e com fogo é o próprio Jesus. É lindo isso aqui, lindo demais. Engraçado, eu estou falando sobre o comentário, o plano de aula do autor, né? Pois é, a ação do Espírito Santo na vida de Jesus em Lucas. Aí eu tomei a liberdade de colocar a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Coisa linda. Aonde que está isso? No livro de Atos. Meu Deus do céu. Muito bonito. Bom, colocamos ainda assim, note, qual a finalidade? Isso aqui é uma pergunta que eu faço. Ele diz aqui, com a finalidade de capacitar a igreja, tá, para a proclamação do Evangelho, tá, dando continuidade, isto digo eu, ao ministério de Jesus. Coisa linda. Pastor. Atos 1:8, está escrito o quê? Descerá sobre vós o Espírito Santo, a virtude do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo. Para quê? Para que vocês sejam testemunhas
em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Isso aqui já dá uma cipuadazinha quem pensa que eu vou para a igreja para receber poder, eu vou para a igreja para pular e correr, eu vou para a igreja para entregar revelação e visão e está tudo certo, porque eu sou profeta, porque eu sou vaso. Para com isso. O poder é dado para você dar continuidade ao ministério de Cristo. Enquanto você fica aí brincando de pular, correr, falando em línguas, entregando visões e revelações, almas estão morrendo, vidas estão perecendo, crianças estão morrendo de fome. Faz-me lembrar uma peliculazinha que vi sobre missões no Haiti, crianças comendo bolos de barro, ou seja, barro e sal. E eles comiam com um gosto assustador. E o missionário perguntando: igreja, cadê você, igreja? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, gente. Crianças estão morrendo, pessoas estão morrendo. O inimigo está ganhando terreno enquanto você fica lá brincando de Homem-Aranha dentro da igreja, dando Hadouken. Para com isso. Essa lição mexe, né? Levanta banco, bota na cabeça, dá tiro de metralha. Para com isso, pelo amor de Deus. Vive o evangelho, a essência. Tu acha que o Espírito Santo está preocupado com essas palhaçadas? Pelo amor de Deus, gente. É cada coisa que a gente vê. Meu Deus do céu. Espírito Santo, me ajuda. Ajuda. Pelo amor de Deus. Senhor, me segura. Vamos lá. Deixa eu terminar isso aqui. Ai, meu Deus. Me dói o coração. O autor diz aqui o seguinte. Meu Deus. Veremos que esse modo... Aí eu tomei a liberdade de antecipar logo tudo de uma vez e coloquei. Veremos que esse modo, ou modelo... Pelo amor de Deus. Ele bota isso aqui também. Só que eu antecipei tudo, né? Modelo de viver. Olha só. Veremos que esse modo, o modelo de viver, serve para a igreja nos dias atuais. Estou me lembrando da lição, né? Linda essa lição aqui, ó. Pelo amor de Deus. O verdadeiro pentecostalismo. A atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito. Ai, meu Deus. Todas elas estão aqui, ó. 3 lições gravadinhas aqui dentro. Quer saber mais? Dá uma passadinha lá nas lições. Pelo amor de Deus, são lindas. A lição de hoje está puxando para esse lado de novo. Ok? Eu não vou nem falar nada. Vou ficar quieto. Que é isso? Vou. Vocês sabem, né? O que eu penso sobre a matéria bibliologia. Vocês sabem o que eu penso, né? Então, deixa eu ficar quieto. Tá bom? Continuando aqui, meu Deus do céu, olha que coisa linda. Eu estou na pauta dele, Jesus. Espírito Santo, me ajuda. Vamos lá. Veremos, tá, que esse modo de viver, o modelo, serve para a igreja nos dias atuais. Coisa linda isso aqui, né? Vamos lá. O que diz o próximo aí? Deixa eu tirar daqui. Só um minutinho. Agora sim. Bom, aí eu coloquei uma observação, né, dentro da pauta. Assim como no início da igreja primitiva, igreja de Atos, pois é, aquela igreja, assim como no início, tá? Assim como no início dessa igreja, os crentes atuais precisam, olha só, assim como a igreja de Atos, os crentes atuais, os crentes de hoje também precisam buscar o que, pastor? O batismo com o Espírito Santo. Pastor, não preciso buscar não, foi só para Atos dos Apóstolos, não precisa não, tá? Precisa buscar não. Mas em Atos dos Apóstolos, está escrito também que a promessa é para todos quantos Deus, o nosso Senhor, o chamar. Isso aqui significa que há uma continuidade. Não foi só para aquele momento. Nos últimos dias, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Tá, então aquilo ali se cumpriu? Toda a carne?
Acho que a interpretação está meio fora de cogitação. Não vou nem entrar em detalhes para a gente não discutir, mas vamos lá. Ó, buscar o batismo com o Espírito Santo. E mais, revestimento, coisa linda. Buscar o poder do alto. Para quê, pastor? Ele continua dizendo aqui, para realizar a obra de Deus e alcançar uma vida cristã vitoriosa. Somente para isso? Somente para isso? Não. Olha a primeira apresentação. Para realizar a obra de Deus. Pegou? É claro, alcançar uma vida cristã vitoriosa significa que eu devo tratar, cuidar de mim mesmo. Como é que eu faço isso? Jejum e oração. A gente vai ver isso aqui, né? Jejum e oração. Palavra, dedicação. Pegou? Deixa eu sair, porque senão a gente vai colocando para fora, né? E isso aqui é uma lição para ajudar os nossos professores, né? Meu Deus do céu. Só para vocês verem como é que a coisa é boa. Bom, saindo daqui a gente tem a apresentação da lição. Vamos lá. Na apresentação da lição, dentro do plano de aula deles, que é o meu comentário, eu coloquei o seguinte. Na verdade eu separei aqui, não coloquei nada. Eu peguei o que ele falou. Não coloquei nada por enquanto ainda não. Tá? Nem vou colocar agora, porque senão, quando chegar lá, eu vou ficar perdido, né? Sem assunto nenhum, porque eu já falei tudo aqui. Mas vamos lá. Número 1. Enfatizar. Meu Deus. A ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus. Enfatizar. Mostrar literalmente. Pelo amor de Deus. Segura, José. 2. Ressaltar que a manifestação, olha só que coisa linda, ressaltar, dar evidência que a manifestação, meu Deus, do Espírito Santo no ministério da igreja, em Atos, é cumprimento da promessa de Deus feita pelo profeta Joel, capítulo 2, versículo 28. É lindo demais isso aqui. 3. Apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa. É uma promessa. Promessa essa feita lá em Joel, cumpriu-se em Atos. Tá? E ele continua dizendo aqui, é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço. Pois é, coisa linda, né? E aí ainda, uma vez ou outra, eu uso também a motivação. Bom, essa motivação aqui eu quero usá-la, porque o Espírito Santo, diz ele, é a fonte inspiradora, lindo demais isso aqui, inspiradora e capacitadora da igreja, inspiradora e capacitadora da igreja. Os crentes, diz ele, estão intrinsecamente dependentes do Espírito Santo. Meu Deus, tanto, olha o que ele diz aqui, no que diz respeito ao serviço à obra, tá? No que diz respeito ao serviço prestado na obra de Deus, quanto a uma vida íntegra e testemunhante das verdades bíblicas. Olha que coisa interessante, né? Intrinsecamente dependente do Espírito Santo é o que somos. Pelo amor de Deus, que coisa linda isso aqui, né? Por que intrinsecamente ligado? Porque para fazer a obra eu preciso dele, para pregar eu preciso dele, para ensinar eu preciso dele, até para viver eu preciso dele. Meu Deus, Espírito Santo, meu Deus, isso é lindo demais. Bom, vou parar aqui, tá bom? Continue, professores, se vocês quiserem, tá bom? Continue. Deixa eu ir para a introdução. Pois é, pelo amor de Deus, eu quero terminar essa lição. Meu Deus do céu, vamos lá. Bom, quando a gente chega na introdução, literalmente, da lição, ele começa dizendo aqui que Lucas e Atos são 2 volumes, cuja autoria é do próprio Dr. Lucas, tá? Como ele descreve aqui, o médico amado, como aparece literalmente nas Escrituras, numa declaração de Paulo. Pois bem,
Ele diz aqui o seguinte, que os relatos são escritos a partir de premissas históricas e teológicas. Pois é, ele menciona que homens compromissados tiveram a preocupação de redigir sobre o Cristo, e ele toma a iniciativa de o fazê-lo também, buscando, cavando a informação de forma minuciosa, como ele declara no capítulo de número 1 do Evangelho, tá? Tá escrito aqui, tá? Meu Deus do céu, a gente vai ver dentro da lição com toda a propriedade, Lucas 1, tá? Capítulo 1, versículo de número 1 a 3, tá? Essa referência já vai estar alocadas ao primeiro tópico da lição, mas eu antecipei aqui só para confirmar o que eu acabei de dizer. É lindo demais isso aqui, pelo amor de Deus, essa premissa histórica e teológica, lindo demais isso aqui. Eu amo o Evangelho de Lucas, eu gosto de todos os evangelhos, tá? O Evangelho de João, pelo amor de Deus, ele me leva ao céu, tá? Mas o Evangelho de Lucas, eu gosto dessa primeira apresentação. Por que, pastor? Porque quando a gente estuda os evangelhos, né, e vê que cada um deles está alocado para um tipo de, para um tipo de massa de pessoas, tá? A gente percebe com toda a propriedade que esse primeiro relato de Lucas, ele está sendo alocado, dirigido literalmente a um amigo, cujo nome é Teófilo, um sábio do seu tempo, um daqueles estoicos epicureus que Paulo enfrenta quando chega em Atenas. Pois é, com toda a propriedade a gente vê isso aqui, né? Então, se ele está escrevendo para Teófilo, qual é a intenção? Escrever para os gregos. E os gregos, eles são exigentes ao extremo. Então Lucas precisava ser o quê? Literalmente convincente em suas apresentações. Coisa linda demais, né? Pois é. Bom, continuando aqui na introdução, ele diz o seguinte: registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi claro, com certeza, né? A gente vai ver isso aqui dentro da lição também com toda a propriedade, tá? Quando Lucas fala sobre o ato que acontece no momento, na hora do batismo, em que o Espírito Santo desceu sobre o Cristo e Deus se fez presente, automaticamente, da mesma forma aconteceu com a igreja. Ele disse que enviaria o Espírito Santo. Em Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce literalmente sobre a igreja, cumprindo-se literalmente o que o profeta Joel dissera, que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito. Meu Deus, é lindo demais isso aqui. Pelo amor de Deus. Ele continua dizendo, desde o Pentecoste, ou seja, desde aquele dia clássico, tá? O derramar do Espírito Santo permanece até, olha só, permanece como modelo para a igreja de Cristo até os dias de hoje, digo eu, tá? E antes da igreja ser arrebatada, literalmente, a ação vai continuar, ok? Tá? Mesmo com a igreja arrebatada, o Espírito Santo leva a igreja. Pois é, na grande tribulação, o Espírito Santo vai estar presente? Presente, não, mas ele vai estar atuando no modelo do Antigo Testamento, ok? Sobre aqueles eleitos escolhidos que estarão fazendo a vontade do Senhor no meio desse período tosco que é chamado de grande tribulação. Primeiros 3 anos e meio de paz, os 3 últimos anos e meio de guerra, sinais e tribulações acirradas, ok? Então o Espírito Santo vai atuar de forma esporádica sobre a vida desses eleitos, os 144 mil que os testemunhos de Jeová adoram, e é claro, sobre as 2 testemunhas com toda a propriedade. Pega a visão, vem para cá, maravilha. Tópico de número 1, vamos lá. O Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo, coisa linda, né? Fizemos até já uma apresentação bem sucinta sobre isso, né? A gente percebe com toda a propriedade no Evangelho de Lucas a ação do Espírito Santo no ministério do Cristo com toda a propriedade. Claro que a gente vai ver isso também nos outros evangelhos, porém, tá? Depois do Evangelho a gente vai ver essa mesma ação na vida da igreja. Isso é lindo. Deixa eu fazer essa apresentação, vamos lá. Bom, ponto de número 1.
o Espírito Santo no Evangelho. Ele diz aqui que Lucas registra os fatos, olha só, da vida e obra de Cristo. Lucas se precaveu, correu atrás, cavou para saber sobre a obra, sobre o trabalho realizado pelo Cristo, pelo amor de Deus, sobre a sua vida, literalmente, tá? Como já foi visto aqui, premissa histórica e teológica para apresentar de forma clássica, tá? Sem temer e, claro, convencer literalmente a cúpula grega desse Cristo que veio para salvar, tá, literalmente a humanidade. Então Lucas ele tem essa preocupação maravilhosa, né? Pelo amor de Deus. Ele diz aqui que o evangelista ele enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. Ele enfatiza, ele dá evidência, ele faz questão de mostrar a ação do Espírito Santo, pelo amor de Deus, na vida do Messias. Isso é lindo, né? Pelo amor de Deus. Isso é uma verdade, a gente lê nos evangelhos. Mateus e Lucas são praticamente a prova concreta, literalmente, da ação do Espírito Santo no ministério de Cristo. Pelo amor de Deus. Jesus, sobre o Espírito Santo, declara com toda a propriedade que a obra que ele faz não é dele, é de Deus. Lindo demais. Jesus, eu te amo. Vamos lá. Ele diz ainda que a ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo. Quem é esse precursor que ele está falando aqui? João Batista. Tá? Ele declara dizendo que o Espírito Santo, a ação do Espírito Santo é vista na vida desse arauto, tá? Que vai vir preparando o terreno e o caminho para a manifestação do Messias, literalmente. Isso é lindo demais, pelo amor de Deus. Ainda fala sobre Isabel, Zacarias, Maria e Simeão dentro desse contexto, tá? Isabel, esposa de Zacarias, fizemos até uma pautazinha aqui, tá? Zacarias entra no templo para fazer suas obrigações, e detalhe, o autor diz que é um casal piedoso, né? Religioso, compromissado, tá? E depois que Gabriel revela para ele a vontade de Deus, dizendo que ele vai ter um filho, ele duvida, enfim, já falei, ele vai ficar mudo, pois é, Isabel vai ficar grávida, e logo em seguida, Maria também vai ficar grávida. E ele coloca aqui para a gente, né, pelo amor de Deus, tá? O Espírito Santo atuando, tá? na concepção virginal de Maria. Como assim? Veja bem, Maria não precisou se relacionar com ninguém, porque o que estava sendo gerado nela foi por obra e graça do Espírito Santo. Isso é lindo demais, gente. Pois é, ela vai ao encontro de Isabel, olha só, e quando as duas se encontram e se abraçam, ambas estão grávidas, né? Maria de Jesus e Isabel de João. Nesse exato momento em que elas se abraçam, a contextualização bíblica diz-nos que Isabel foi cheia do Espírito Santo e Joãozinho lá dentro do ventre também. Meu Deus do céu, isso é lindo! Jesus, pelo amor de Deus, que é isso, gente? Isso é lindo demais. E é claro, né? Simeão aqui era aquele ancião que tinha aquela promessa de ver o Messias, né? E só depois dele ver o Messias é que ele vai partir. Ele coloca aqui, né? E na vida de Simeão, ao conhecer o Messias antes de morrer. Bom, fechando então, ele diz aqui que o Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar. Olha só, né? Ele coloca aqui para a gente Lucas 3,16. Tá? A gente vê isso, como eu já disse, vou dizer de novo. Tá? É claro que não havia uma necessidade disso, porque Lucas já está dizendo. Mas isso aqui comprova, autentica, confirma literalmente,
tá? A pauta de Lucas. Lembrando que Mateus foi discípulo literalmente, ele andou com Jesus. Diferente de Lucas, desculpa. Diferente de Lucas, tá? Lucas não andou, mas ele foi um pesquisador histórico praticamente, procurando se apurar dos fatos. Mateus viu. Mateus diz literalmente isso aqui, com toda propriedade. Ok? Então, eu até acredito que de repente Lucas, né, se aproveita disso aqui para poder confirmar e mencionar também, com toda a evidência. Tá? Ah, pastor, o que está escrito lá, pastor? João 3:11. João está batizando. Olha para Jesus. Quando ele olha para Jesus, ele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e eu não sou digno de desatar as suas sandálias, ou de conduzir as suas sandálias, ou de levar suas sandálias, enfim. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Meu Deus, isso é lindo, pelo amor de Deus. Vamos lá, deixa eu continuar. Número 2, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Vamos lá. Aqui dentro dessa realidade, da pauta que ele traz para a gente, essa história dentro do contexto Bíblia, na biografia apresentada tanto por Mateus quanto Lucas, é linda demais. Por quê? Olha só, ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas, diz ele, informa que estando o Senhor orando, olha que coisa, né? O céu abriu, ou se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. Coisa linda. Uma voz do céu dizia: tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Em outras palavras, em quem eu tenho prazer. Tu és o meu filho amado. Pelo amor de Deus, isso é uma declaração do próprio Deus se fazendo presente naquele momento clássico, né? Pois bem, ele continua dizendo: o evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como filho de Deus tinha como propósito marcar o início de seu ministério. Pelo amor de Deus, coisa linda, né? Forte. E ele continua dizendo: também serviu para mostrar para João, com toda a evidência, confirmando que aquele era o Cristo. Bom, não tem nenhuma pauta aqui dizendo que João duvidou, mas eu acredito que com certeza muitos Cristos já haviam surgido, né? Muitos Cristos já haviam se declarado. Um certo pregador, certa feita, disse que naquele tempo, segundo os historiadores, muitas mulheres fizeram greve, né? Se mantiveram castas porque esperavam, uma vez que o profeta Isaías havia dito, né, proferido, proclamado com toda a propriedade, que uma virgem conceberia e daria à luz um filho. Pois é, imagina as moças fazendo greve para não casar e não ter relação com ninguém. Por quê? Todas elas esperavam ser mãe do Messias. Tá. E aí, mesmo em meio a tudo isso, muitos cristos surgiram. A prova disto é Natanael. Pois é, Natanael, tá? Por ocasião do massacre das crianças, 2 crianças sobreviveram. Quem? Jesus e Natanael. Jesus porque foi levado ao Egito, Natanael porque foi escondido pela sua mãe com folhas debaixo de uma figueira. Pois é. E esse Natanael, ele cresce e ele vai se tornar um desbravador, literalmente defensor da causa messiânica, desmascarando tudo quanto era Cristo que surgia. E quando é notificado a ele que lá em Nazaré havia um que era identificado como Cristo, ele vai até a cidade para desmascarar Jesus. Só que quando ele chega diante de Cristo, coisa linda isso aqui, né? Quando ele chega diante de Cristo, antes que ele falasse alguma coisa, Jesus aponta para ele e diz: eu te vi estando debaixo da figueira. Lindo demais. Ele para. Por que ele para? Porque aquilo era um segredo entre ele e a mãe dele. Ninguém sabia dessa história. Somente ele e a mãe conheciam essa história. Jesus está agora dizendo para ele: eu te vi estando debaixo da figueira. Ninguém sabia. A pergunta é: como é que ele sabe?
Então isso daí verdadeiramente é o Cristo. Coisa linda, né? Pois é, isso aqui é só para a gente entender essa veracidade do Cristo como Filho amado, literalmente do Pai, confirmado, tá? Através da fala de Deus a João. Esse é meu filho, tá? Se você tinha alguma dúvida, então agora você não tem. Pegou? Lindo demais. 3. O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Vamos lá. O Espírito Santo e a tentação de Cristo. Bom, após o batismo em água, a contextualização do Evangelho diz-nos que o Espírito Santo ele pega Jesus e conduz Jesus ao deserto para ser tentado pelo inimigo, né? Pois é. Olha só. Ser tentado, testado, provado. E o agente dessa provação é o próprio cão. Pois é. Olha o que ele diz aqui. Após o batismo nas águas e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido, conduzido, levado, literalmente pelo Espírito Santo ao deserto, e lá foi tentado pelo diabo 40 dias. Bom, aqui nós temos uma pauta interessante, porque 40 dias literalmente são 40 dias, né? E aí, alguns tentam aqui amenizar esse processo de 40 dias, dizendo que pelo menos água Jesus bebeu. A pergunta é, deserto, vai beber água onde? Tinha cacto no deserto. Os cactos, eles conservam água dentro, então Jesus tirava e bebia. Pelo amor de Deus, gente. Bom, não tem nada escrito. O que a gente observa com toda a propriedade é que 40 dias, com certeza, Jesus vai ter fome. Imagine você um dia inteiro sem comer, quando você vai comer à noite, você está morto de fome. 2 dias sem comer, pelo amor de Deus, está agonizando. Entendeu? Certa feita alguém disse que mais felizes são as vítimas da espada do que a da fome. Porque a espada corta, tira a vida logo de uma vez, e a fome? A fome vai te matando lentamente, devagarzinho. A dor é insuportável da fome. Pelo amor de Deus. É por causa disso que dizem que Jesus, nesse contexto aqui, pelo menos água ele bebeu. Tudo bem, querido, o fato é, Jesus estava cheio do Espírito Santo, foi levado para ser tentado no deserto. Imagina o que Jesus não está fazendo ali. O autor coloca para a gente, jejuando, claro, com toda a propriedade, mas orando o tempo todo, buscando a presença de Deus o tempo todo. Nesse momento de tensão que Jesus está vivendo, o cão aparece para ele, vem cá, tu pode transformar essas pedras em pão, ó. Aí Jesus vai dizer para ele, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Lindo demais isso aqui. Que é isso? Aí ele pega Jesus, leva para um pináculo alto e diz, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar. Jesus vai dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Sai para lá, coisa ruim. E não basta por aí, ele pega Jesus, leva a montanha alta, mais alta lá, enfim, e mostra todos os reinos do mundo e diz, olha, tudo isso eu te dou, se você se prostrar e me adorar. Jesus olha para ele e vai dizer o seguinte, vai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto, ou prestarás culto, pelo amor de Deus. Lindo, lindo. Tentou ganhar Jesus pela palavra. Jesus, pela palavra, o fez ser derrotado nesse embate clássico de 40 dias no deserto. Pelo amor de Deus. Jesus vence, né? Jesus vence. Vence com toda a propriedade. Pelo amor de Deus. Aqui, né? Oração, jejum, a vitória do Senhor sobre a tentação. E ele vai dizer que ele estava capacitado para cumprir o seu ministério. Venceu o diabo pelo poder do Espírito Santo e da palavra. Coisa linda, né? Vamos lá, tem o número 4 aqui. O Espírito Santo e a missão de Cristo. Após vencida a tentação do deserto, ele diz aqui, Jesus voltou para a Galiléia e começou a pregar. Pelo amor de Deus. Começou a pregar. Coisa linda isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Bom, após, diz o autor, ter ministrado ele, Jesus, em alguns lugares, ele vai a Nazaré. E chegando em Nazaré, ele vai para o templo. Olha só. E lá no templo, ele vai abrir o livro, ele diz aqui, o rolo, né?
claro, com toda a propriedade, o rolo, né? Ele vai abrir o rolo de Isaías e leu a passagem que dizia: o Espírito do Senhor é sobre mim. Lindo demais, Jesus, pelo amor de Deus. Que é isso? Após ter lido, ele declara dizendo: hoje se cumpriu as Escrituras. Meu Deus do céu, isso é lindo, né? É lindo demais. Pelo amor de Deus. Há um resquício histórico que alguns dizem que, por ocasião do templo, o dia da reunião, haviam duas cadeiras, a do dirigente e a do pregador. Claro, esperava-se sempre um fariseu, conhecedor da lei, ou quem sabe sei lá, alguém que tivesse o conhecimento para poder traduzir a lei e explicar para o povo. Ninguém jamais imaginaria que o filho do carpinteiro iria fazer isso. Pois é, naquele dia o filho do carpinteiro atravessou o templo, se assentou na cadeira e após chegar a sua oportunidade, ele abre o rolo, como já disse, e lê o livro do profeta Isaías, declarando com toda a propriedade que o que ele havia profetizado se cumpriu naquele momento. Imagina o alvoroço que não foi naquele dia. Pois é, a partir daquele momento, Jesus está agora colocando em evidência o seu ministério e a cúpula dos fariseus, saduceus, de tudo que é Deus de época, começam a querer pegar Jesus em alguma falha. Mas Jesus é mestre, né? Jesus é clássico. Jesus mostra onde eles faziam acepção e discriminavam que ele não fazia. Lindo, Jesus é lindo, pelo amor de Deus. Coisa linda demais. Vamos lá, tópico de número 2. Tá bom? É claro que Jesus, após entrar com toda a propriedade nessa área ministerial, com curas, libertações, restaurações de vidas, missão essa que após a sua ascensão deixou para a igreja, tá? Deixou para a igreja. A igreja tem essa responsabilidade hoje. E, claro, não se assustem, porque temos o capacitador, aquele que nos revestiu para isso, que é o Espírito Santo. Pegou? Tópico de número 2, literalmente, Atos dos Apóstolos. O Espírito Santo no ministério da igreja. Olha que coisa linda, né? Pelo amor de Deus. Primeira pauta aqui, ou ponto de número 1, um subtópico, enfim, fale da forma que você achar melhor. O Espírito Santo em Atos. Ele diz aqui que após concluir o Evangelho, Lucas anota, olha só, que Jesus instruiu os discípulos a esperarem o revestimento de poder do alto. Ficai em Jerusalém, até que do alto sejais-vos revestidos do poder. Declaração de Jesus. Após o Senhor ter sido elevado aos céus, tá? O livro de Atos dá prosseguimento à narrativa, a essa evidência, né? Esse fato com toda a propriedade. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária. Lindo demais. Olha só, o derramamento do Espírito Santo. Joia profetizou, né? E há de ser que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Esse derramamento ele vem como capacitação necessária para que os novos obreiros eleitos, homens e mulheres, evangelistas do Senhor, pelo amor de Deus, gente, isso aqui é lindo, lindo demais, tá? Se empenhassem na evangelização dos povos. Pega isso aqui. Ah, pastor, não, já falei e volto a repetir. Descerá sobre vós o poder, a virtude do Espírito Santo. Pronto. Preciso dizer o resto? Não, né? Então, pelo amor de Deus, Jesus, o Senhor é lindo, lindo demais. Bom, aqui na pauta dele ele vai dizer que 120 crentes aproximadamente estavam lá no templo orando, esperando essa promessa.
Promessa essa que fora feita por Cristo. Fica em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Claro que era uma profecia de Joel, já havia sido ratificada por João, mas Jesus agora é quem está dizendo, fica lá. 120 crentes estão orando, 120 crentes estão aguardando, 120 crentes estão em busca desse poder, desse revestimento, dessa promessa literalmente, pelo amor de Deus. O autor registra nesse dia, tá, que o Espírito Santo desce literalmente na vida daqueles 120 elementos que estavam ali dentro, entre homens e mulheres, orando, buscando, no tempo previsto, 10 dias. Ele diz aqui com toda a propriedade, Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja, pelo amor de Deus. Coisa linda. O que ele faz com essa igreja? Torna a igreja agentes do Cristo, literalmente. Lindo Espírito de Deus, lindo, 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 lindo demais. Bom, novamente, né, a gente volta a dizer, para dar continuidade à obra de Jesus, ok? Claro, e esses novos discípulos crentes o fariam, mas o fariam capacitados, revestidos literalmente do Espírito Santo e do poder do Espírito Santo. Volto a dizer, a descida do Espírito Santo, a capacitação, o revestimento, tá? O dom, quando eu falo do dom é o batismo, tá? Dons são ações ministeriais, o dom é o batismo, tá? Então esse dom, literalmente dado por Jesus aos crentes, vai trazer os dons para capacitar a igreja para o âmbito das batalhas espirituais no momento em que estiver fazendo a vontade do Senhor, levando a palavra com precisão, coasão, dedicação. Meu Deus, é lindo. Deixa eu sair. Vamos lá, número 2. A promessa cumprida no Pentecostes. Bom, preciso nem falar, né? Mas aqui ele coloca pra gente. O batismo no Espírito Santo remota a profecia de Joel. Coisa linda demais. Cristo ratificou como sendo a promessa do Pai. Praticamente já falei sobre isso, né? O cumprimento se deu no dia de Pentecostes. O dia de Pentecostes, a festa da colheita, festa essa em que eles estavam levando seus molhos para apresentarem ao Senhor. É uma festa tradicional, comemorada a cada 50 dias depois da colheita, coisa linda demais. Eles estão lá. Tá? Pentecoste, traduzido do grego, 50º dia, Penta 5. Tá? Automaticamente era uma festa, como eu já disse, uma festa que tinha um simbolismo extraordinário, que conseguia trazer pessoas de diversas localidades para assistir. Coisa linda, né? Nesse dia, o Espírito Santo desce. A expressão hebraica para esse dia é azarta, que significa plenitude de graça. Nesse dia, a plenitude da graça de Deus na pessoa do Espírito Santo se torna evidente no meio de 120 crentes. Quando as portas se abrem, quem está do lado de fora está contemplando lá dentro. Alguns crentes meio cambaleando para lá e para cá, todavia profetizando nas suas línguas de origens sobre o Cristo com toda a propriedade que morreu e ressuscitou. Evidência clássica, pelo amor de Deus. A promessa do Pentecoste, a promessa é cumprida literalmente, ok? Ele continua dizendo, e todos os discípulos foram cheios do Espírito Santo, falaram em outras línguas. Tá? Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. Que sinais são esses, pastor? O primeiro sinal, o vento veemente e impetuoso. Calma aí, não é o vento, pastor. É o som como de um vento. Pois é. Pegou? O som como de um vento, já disse, né? Não é o vento literalmente que está acontecendo lá dentro, mas o barulho que está acontecendo lá dentro era como se fosse de fato um vento. Veemente e impetuoso. Veemente, gente, que é isso? Ninguém segura. Não dá para segurar, é ousado, é determinado. Pelo amor de Deus.
impetuoso. Nada fica na frente sem que ele não faça uma mudança, sem que ele não altere. Pois é. E o que vai acontecer? O primeiro sinal, o segundo, foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Meu Deus do céu! Aí ele coloca aqui, desses fenômenos somente o falar em língua se repetiria nos demais registros de Atos. Deste modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito Santo. Muitas maravilhas e sinais eram operados e as almas eram alcançadas. Está vendo aqui? A prova cabal disso está escrito na palavra. Ai, meu Deus, eu vou para a vigília, vou para que eu vou buscar poder. Eu vou rever, pelo amor de Deus. Se o Espírito Santo manda pregar, não vai. Mas quer ir para a vigília. Quer entregar profecia de meia hora. Quer falar um monte de baboseira. Eu vi. Meia hora de profecia. Porquanto eu falo disso, falo da tiara, falo do não sei o que, falo da anágua da mulher, falo das piranhas que prende o cabelo, falo não sei o que. O Espírito Santo está preocupado com isso, gente. Depois no final ainda manda assim, né? Porquanto eu tenho falado, neguinho não tem dado ouvido. Pelo amor de Deus. Acho que não. Sabe o que é isso? Manda vir para a escola dominical? Não quer vir. Manda ir para o seminário? Não preciso. O Espírito Santo me dá tudo que eu quero. Eu vou para o monte, eu oro, Deus me dá a revelação. Querido, eu também vou para o monte, eu também gosto. Chega a ser até dificultoso você pregar em certos lugares, né? Porque todo mundo acha que você vai chegar lá e vai quebrar tudo. Pastor José Francisco vai quebrar tudo. Eu não quebro nada, querido. Eu conserto que está quebrado. Que história é essa? Deixa eu voltar para cá. Pelo amor de Deus. Bom, a expansão, fiquem à vontade, né? A expansão 3 da igreja primitiva. Claro, a expansão da igreja vai acontecer, o crescimento da igreja vai acontecer por causa desse poder. O número 2 já falou sobre isso praticamente, né? O poder do Espírito Santo capacitou os crentes para o serviço cristão, capacitou os crentes para a obra com toda a propriedade, ok? Tá? Ele continua dizendo aqui, no primeiro sermão pregado por Pedro, a gente lê isso dentro do livro de Atos, tá? Quase 3.000 almas se converteram. Por quê? Porque aquele Pedro que assumiu a sua posição, se posicionou para pregar, estava agora dominado, possuído, cheio do Espírito, lindo demais. O poder da persuasão de suas palavras atingia corações como uma flecha aguda, causando impacto e transformação, literalmente. O que era isso? O poder do Espírito Santo, pelo amor de Deus. Que isso, gente? Pelo amor de Cristo. Que isso? Olha a ousadia desses homens cheios do Espírito Santo, gente. Após a cura do coxo, a porta do templo e a ministração da palavra, quase 5.000 almas foram salvas. Por que você recebeu poder? Para que você recebeu poder? Para pular, correr, virar Homem-Aranha, jogar Hadouken? Não! Para fazer a obra, pregar a palavra, levar a palavra com amor, com dedicação a quem precisa. Pelo amor de Deus! Pelo amor de Deus! O Espírito Santo me ajuda. Ele continua dizendo aqui, Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria, vidas foram salvas. Por que eu recebi o poder? Para isso aqui. Por que eu sou capacitado? Para isso aqui. Por que o Espírito Santo me escolheu? Para isso aqui. Coisa linda demais. Cornélio e sua casa receberam o Evangelho pelo mover do Espírito. Olha que coisa linda. Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. Esses relatos demonstram a ação do Espírito Santo na propagação do Reino de Deus. Olha só. Prova concreta, cabal aqui da ação sobrenatural do Espírito Santo.
Lindo demais, né? Pelo amor de Deus. A gente começa a ler o livro de Atos e a gente vai ver um Paulo tomado, possuído, guiado pelo Espírito Santo, declarando seu amor ao Cristo, seu amor ao Evangelho, sua vontade de fazer a obra do Senhor, até mesmo disposto a morrer pela causa. Quem movia Paulo a ser assim? Sua vontade somente? Sim, mas o Espírito Santo que aguçava sua vontade, seus sentidos e sua vida. Pelo amor de Deus, gente, que é isso? Deixa eu sair daí, vamos lá. Tópico de número 3. Meu Deus, 1 hora. Jesus, vamos lá. Um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Bom, vamos lá. Um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Ponto de número 1. O revestimento de poder do alto. Eles aqui que Pedro ensina essa promessa, Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos em todas as épocas. Aquela ideia de que foi somente para aquele dia, cai por terra. Temos aqui provas concretas e cabais que é para todos quanto Deus, o nosso Senhor, o chamar. E isso vai acontecer até o arrebatamento da igreja. É simples assim. Não dá para fugir dessa realidade. Amém? Vamos lá, deixa eu continuar aqui. Meu Deus do céu. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Do que ele está falando aqui? Junto, após ou junto a veja bem, pode acontecer no momento da conversão ou após o momento da regeneração do elemento. Como assim, pastor? Tem crentes, né? Tem pessoas que aceita Jesus no mesmo dia, já recebe batismo com o Espírito Santo. Já tem outro que demora uma eternidade para receber o Espírito Santo. E também tem aqueles que nem se preocupam, não tem nem aí. E ainda tem a ousadia de dizer assim, não, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Falou em línguas? Não, precisa não. Está dentro da linha teológica que diz que precisa só ser usado em um dom, que está tudo certo, já foi. Ah, eu não preciso. Ah, fala sério, pelo amor de Deus. Deixa eu ficar quieto. Vamos lá. Ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo. João 20, 22. Tá? Todos os salvos de Jesus recebem o Espírito Santo na conversão. Pronto, simples assim. Receber o Espírito Santo na conversão é uma coisa, porque ele vai te ajudar no processo de libertação. Está escrito com toda a propriedade que é ele quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Eu falei muito sobre isso aqui, né? Pelo amor de Deus. Falei muito nas lições anteriores. É ele quem convence da justiça, do pecado e do juízo, pelo amor de Deus. Tá? Ele mostra que a justiça de Deus é capaz de justificar o homem, tá? Livrando-os de seus pecados, literalmente. Pelo amor de Deus, isso é lindo, né? Pelo amor de Deus. Justiça. Justiça. Juízo, condenação. Ele te livra da condenação, mostrando o poder da palavra e mostrando o Cristo que salva literalmente. É ele quem convence. É lindo isso aqui. Tá bom. Então eu vou ficar com 2 horas de gravação aqui. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Receber o Espírito Santo no ato da conversão é uma coisa. Receber o batismo com o Espírito Santo é outra coisa. O que autentica, corrobora e confirma o batismo com o Espírito Santo é o falar em línguas. Tá? Eu sei que muita gente não vai concordar com isso, mas você, professor, tem que ensinar o certo para o aluno. Ok? O que está escrito na palavra. Ok? Então, ensina o que está escrito na palavra. O que fulano falou ou deixou de falar sem base bíblica por axiologia, não interessa. Porque tem um monte de gente por aí dizendo que Deus falou sem Deus ter falado. Tem um monte de gente aí profetizando que vai acontecer e não acontece nada. Então, querido, ensina o certo, ensina o correto. Por favor, o povo merece. Tá bom? Vamos lá. Eu acho que eu não preciso nem dar mais continuidade aqui, né? Vamos lá, vamos para o número 2 aqui. Fiquem à vontade, tem coisas boas aqui para ser cavada. Eu preciso terminar essa lição. Meu Deus do céu. Vida cristã vitoriosa é vida cheia do Espírito Santo. Ok? Vida cristã vitoriosa é vida cheia do Espírito Santo, vida entregue ao Espírito Santo, literalmente com toda a propriedade. Bom, número 2, as línguas como evidência. As línguas como evidência, já falei, né, várias vezes aqui, mas ele coloca aqui pra gente, tá? A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais.
Tá? No caso de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, ali são humanas. Algumas são humanas ali porque cretenses, árabes, Panfilha, Capadócia, pessoas adjacentes de todas as regiões entendiam o que eles estavam falando. Então essa manifestação, ele diz aqui, pode ser humana ou divina, ou celestiais, ok? Com toda a propriedade, tá? Meu Deus do céu. É vista também como línguas de mistérios. Quando fala de língua de mistérios, automaticamente é o ato celestial, pode ser. Tá? Agora, línguas estranhas pode ser aluzido como estrangeiras, que foi o caso do que foi falado lá em Atos, ok? Agora, quando essas línguas faladas, elas ganham essa evidência, tá? Não de estranhas, tá? Mas de línguas de mistérios, então entra dentro dessa ideia de celestiais. Pegou? Coisa linda. E detalhe, quem fala em língua edifica-se a si mesmo. Por isso que é importante que os crentes busquem o batismo com o Espírito Santo, busquem uma vida de renovação, busquem estar sempre procurando falar em línguas. Por quê, pastor? Porque quando o elemento faz isso, ele está edificando a sua própria vida. Dos 9 dons alocados, dados pelo Espírito Santo à igreja, dos 9, tá? O falar em línguas é o único dom que edifica o crente a si mesmo. É a única língua em que eu falo e eu sou edificado. Eu não edifico outra pessoa com ela, eu edifico a minha própria vida. Coisa linda demais isso aqui, né? Ah, meu Deus, eu te amo, Espírito Santo. Lindo demais. Coisa linda. Tá? Bom, no Pentecostes os discípulos falaram línguas. Em Cesareia, Centurião e a família falaram línguas. Tá? Os irmãos em Éfeso falaram línguas. Em Samaria e na vida de Paulo, as línguas eram... Olha só, as línguas estão implícitas. Assim sendo, falar em línguas é a evidência inicial do batismo pelo Espírito Santo. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Por isso a instrução bíblica diz: procurai com zelo, tá? Profetizar e não proibais falar línguas. Lindo. Eu preciso explicar isso aqui? Não. Mas eu tenho provas cabais, autênticas, mostrando aqui com toda a evidência a importância do falar em línguas. Ah, fala sério. E tem gente que quer negar isso aqui, quer lutar contra isso aqui. Ah, sai pra lá, pelo amor de Deus. Fechando aqui, número 3. A plenitude do Espírito Santo. Ele diz aqui, a experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos, como eu já disse aqui, eu acho que várias vezes já, né? Ah, pastor, foi só para aquele dia, não acontece mais. Tem gente que fala, né? Tem uns irmãos nossos aí que falam, eu não vou entrar aqui em detalhes, mas tem uns irmãos nossos que falam. Claro, desde o momento que Jesus seja a nossa evidência maior, como Salvador, Senhor, e vai nos levar para os céus, eu não vou brigar contigo pelo que você pensa. Todavia, eu não posso deixar de falar o que a Bíblia diz, tá? Eu não vou dizer o que a Bíblia não diz. Não está dizendo que foi somente para aqueles dias. Está dizendo que é para todos quanto Deus, o nosso Senhor, os chamar. Com toda a propriedade, vimos aqui pautas apresentadas pelo autor, e estão todas intrínsetas dentro da palavra, mostrando, corroborando, autenticando que o falar em línguas é uma evidência que não vai cessar enquanto a igreja não for arrebatada. Pronto, falei, é isso. Tá? Ensina isso para os alunos, por favor. Tá bom? Eles precisam aprender o certo. Vamos lá. Jesus, meu Deus do céu. Bom, a expressão derramarei do meu espírito aponta para o início da dispensação do espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor, Atos 2:20. A plenitude abrange o fruto do Espírito, coisa linda, né? Olha só, tem uma lição nossa aqui que a gente fala sobre isso, sobre os dons e o fruto do Espírito, e com uma evidência, alguém fez uma alusão interessante que eu gostei. Ele fala que os dons, eles são praticamente como andames colocados do lado de fora. Eles edificam a nossa vida pelo lado de fora. Uma vez que você é usado pelo dom, tá, você vai automaticamente sendo edificado. Todavia, não posso deixar de frisar que quem te edifica pessoalmente é o dom
quer dizer, é o falar em língua. Tá? Mas os dons, eles são construídos pelo lado de fora, erguendo literalmente a sua vida. Diferença entre os dons que trabalham a tua vida pelo lado de fora, mostrando literalmente a ação de Deus sobre a tua vida, por dentro, quem te edifica são os frutos, ou melhor, desculpa, o fruto, não são os frutos, não existe os frutos, existe o fruto. Tá? Vale ratificar isso aqui porque erroneamente às vezes a gente usa esse termo, os frutos do Espírito. Não existe isso. É o fruto do Espírito. Esse fruto se divide em 9 qualidades, ok? E te edificam de dentro para fora. Lindo demais, pelo amor de Deus. Isso é lindo, tá? Bom, e as manifestações espirituais, tais como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais, assim o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia nos ensina, enchei-vos do Espírito. Lindo demais isso aqui, não, né? Coisa linda demais, pelo amor de Deus. É Ele quem nos capacita. É Ele quem literalmente fortalece as nossas vidas. Gente, isso aqui é extraordinário, né? Pelo amor de Deus. Lindo demais. Eu lembrei de uma coisa aqui, mas eu, ao mesmo tempo que continuei lendo, eu acabei esquecendo. Tá? Manifestações espirituais como profecias, visões... Não, eu esqueci. Bom, então vamos para a nossa conclusão. Né? Finalmente vamos fechar a lição. Uau! Espero que vocês assistam, né? Vamos lá. Bom, Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus. Claro, já vimos isso com toda a propriedade. Tá? E também no ministério da igreja, ou na vida dos crentes com toda a propriedade. Né? Bom, esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom. Desculpa, não é apresentado como dom para a salvação, tá? Veja bem, não é apresentado como agente da salvação, como promissor à salvação. A salvação independe dos dons. Você pode, claro, quem salva é Jesus, você pode ser salvo, tá? Não ser batizado com o Espírito Santo, não ser usado em nenhum dom, tá? Mas a salvação que Jesus te ofereceu, pelo arrependimento demonstrado por você e a aceitação clássica que você fez, tá, se entregando para Ele, não vai te impedir de entrar no céu. Tá bom? É importante frisar que dom não salva, dom não liberta. Tá? O dom está ali para você usá-lo, mas ele não vai mudar a tua vida não. Tá? Por isso que a gente vê, o cara pode ser o que for. Tá? Pode ser um canal extraordinário na mão do Senhor. A gente vê isso com muita propriedade. Tá? Na vida de muita gente a gente vê isso. E às vezes o cara faz coisas que você duvida até mesmo dessa capacidade. Mas os dons independem disso. Tá bom? Os dons não salvam. Os dons não salvam. Tá? Porém, os frutos contribuem de uma certa forma para você se manter no caminho da salvação. Pega isso aqui. Tá bom? Bom, queridos, que Deus abençoe. Tá? Se eu esquecer alguma coisa, depois eu lembro, mas não dá mais para colocar aqui, né? Como nós vamos lecionar esta lição, vamos falar sobre ela. Então, se eu lembrar de mais alguma coisa, a gente fala e de repente a gente pode até colocar mais alguma pauta, não aqui, tá? Mas dentro das nossas redes sociais. Tá bom? Então, querido, que Deus abençoe. Até a próxima. Foi um prazer extraordinário estar com vocês mais uma vez. Tá bom? Sintam-se abraçados e que Deus continue abençoando a vida de vocês, lindos e perfumados professores e amigos que nos acompanham aqui, alunos que nos seguem também. Deus abençoe a vida de vocês, cresçam, aproveitem, a lição tá boa. Mesmo, como eu disse, sendo uma lição que foge um pouco da ideia teológica de bibliologia, mas ela está inserida dentro desse contexto por conta da ação sobrenatural do Espírito Santo, desde o livro de Gênesis até o livro de Apocalipse, com toda a propriedade, porque toda a Escritura, ou toda a Bíblia, tá, para ser escrita, dependeu dele, do Espírito Santo. Tá bom? Que Deus te abençoe e até a próxima em nome de Jesus.